Fala galera, Anderson Plateiro na área, e como eu tinha comentado com vocês, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como eu faço, como novamente para vocês a minha análise, como eu preparo o meu mapeamento e de bônus também eu vou ensinar um método aí de um payoff muito positivo para você que está começando, não pode tomar um stop muito grande e até um gerenciamento que a gente consegue encaixar hoje com a realidade atual de muitos, tá? Fora isso, não generalizando, essa questão desse método que eu quero passar para vocês também, é para aquela pessoa que está aprendendo a aumentar a mão, tá? Tá começando a alavancar, porém trabalha muito engessado naquela questão tipo de game stop, não tem muita questão de alvo, não tem muita relação em pontos que pode sair de um trade estopado. Então hoje eu vou estar tentando passar um pouquinho desse método para vocês, tá bom? Que a gente, junto com os mentorados, vamos começar também a utilizar nesse período de alavancagem, nesse período de buscar uma lucratividade maior, tá bom? Lembrando que todo o conteúdo que passado aqui é totalmente de cunho educacional, tá? Não é recomendação de compra e de venda de nenhum tipo de ativo. E lembrando, se você ainda não me segue no Instagram ou não me segue no YouTube, não é inscrito lá no canal, se inscreva agora, segue no Instagram, que vai ter e vai vir muitas novidades por aí, tá bom? E sem mais delongas, vamos embora. Ó, vamos lá então. Ó. Aqui primeiro eu vou pegar o que eu vou passar para vocês agora. Ó. Eu vou até fechar a câmera aqui, tá? Para mostrar melhor o, a minha tela para vocês, ó, tá? Eu opero pelos 10 minutos, tá bom? Todo mundo que me conhece, todo mundo que me acompanha, sabe muito bem disso, tá? Porém, a gente tem um gráfico de 2 minutos aqui. Então, nos 2 minutos, a gente consegue antecipar muitas entradas dos 10 minutos. Mas antecipar como, Anderson? Antecipar de uma forma correta, antecipar numa região dos 10 minutos. O que a gente vai usar nos 2 minutos é o quê? Apenas um gatilho de entrada, para a gente definir onde vai ser nosso ponto de lucro e nosso ponto de stop, tá? Eu vou mostrar para vocês uma maneira e dois pontos, tá? Vou ensinar aqui, antes de começar a nossa análise, nosso mapeamento, mostrando para vocês como eu faço. Mas aí fica de lição de casa, tá bom? Para todos vocês aí, do quê? De fazer isso, de fazer um backtest, tá? De ver como que funciona os movimentos, tá? Eu tinha comentado nos meus stories, não, ontem, olha isso aqui, ó. Que movimento lindo aqui nos 10 minutos, tá? Tô tirando bastante o zoom, só para vocês entenderem e enxergarem a região que eu tô comentando, tá bom? Aqui, o que a gente tem aqui, ó? Todo mundo conhece, né? Ó. Isso aqui é uma região do quê? De topo, né, galera? Região de topo, ó. Região de muita defesa compradora, ó. Aliás, vendedora, desculpa. Muita região de defesa vendedora, ó. Então aqui é essa região inteira, tá bom? A gente não se limita sempre por uma linha, a gente tem uma região definida, tá? E clara. E aqui embaixo a gente tem o quê? Ponto controverso disso, ó. Tá vendo? Que é uma região onde o preço sempre está defendendo o movimento ali dos comprados, ó, jogando o preço para cima. Tinha que ter feito os quadrados e as setas ao inverso, né? Mas isso até muitas vezes é proposital, por quê? Porque essa questão de coloração, nosso cérebro já entende que o azul é uma cor positiva e o vermelho sempre vai ser uma cor negativa. Um exemplo muito que eu falo com meus mentorados é o semáforo, tá? O semáforo verde é o avance, o amarelo é o atenção e o vermelho é o pare, tá? Então a gente vai criando no nosso cérebro inconscientemente algumas automações, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nosso cérebro nos prega peça e a gente entra no modo inconsciente. Estou fugindo um pouco do assunto aqui, mas só para passar também para vocês isso, tá? Sempre que você vê vermelho, sempre que você vê uma cor desse tom, para você vai ser sempre algo negativo. É difícil você ver uma forma positiva quando você vê uma cor vermelha. Agora, se você vê um azul, você vê um verde, você sempre vai pensar numa forma positiva. Então, por isso que muitas vezes, eu até falo para os mentorados, a gente faz até um momento ali de replay, de estudos, através do quê? Ou do gráfico de linhas, ou então a gente pega os candles e deixa tudo de uma mesma cor. Por quê? Não é importante para nós a cor do candle, tá? O que é importante para nós é entender as regiões. Lembrando sempre disso, tá bom? Então, aqui, independente da cor que eu vou deixar, se vai ser azul, verde, vermelho, não interfere em nada, tá ok? Então, vamos lá.
que eu tinha aqui, ó? Vou marcar nos 10 minutos, como eu já mostrei para vocês essa questão da nossa resistência lá em cima, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó, do dia 18 de setembro para frente, tá bom? Vou passar essa dica para vocês aí, gratuita, cara. Nossa, quem souber utilizar isso aqui vai fazer muita grana no mercado, tá? Ó. O que a gente tinha aqui, ó? Um double bottom, um topo duplo, né? Não opero figura gráfica, tá? Mas a gente tem que estar sempre atento aos sinais. É uma coisa bem óbvia, né? Então, aqui a gente tinha aquele topo duplo. Aqui a gente tinha a região de quebra de estrutura, né? Eu vou marcando, tá? Só para vocês estarem entendendo, ó. Então, eu vou marcar essa mínima aqui, ó, com esse ponto desse pivô aqui, ó, que para mim é interessante, tá? Aqui, ó. E ali ele já me mostra uma região muito interessante, tá? Peraí, deixa eu marcar com a ferramenta do Zoom. Vou marcar com a do Profit aqui os dois topos, tá? Para vocês verem bem. Vou deixar sempre marcado. E vou comentando sempre sobre o que eu estou falando com vocês. Tá ok. Então vamos lá. A gente teve essa quebra de estrutura. Ó, a gente tinha esse pivô aqui atrás e tem esse pivô aqui atrás. Tem esses aqui mais em cima também, ó. São regiões, tá? Teve a quebra, só que a gente não teve essa volta aqui em cima, ó. Por quê? Porque ele parou aqui, ó. Ele fez um topo muito mais baixo do que esse e do que esse aqui de trás. E teve a quebra de estrutura aqui, tá? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, como um bônus aí, nos 2 minutos, é o quê, ó? A gente vai acabar filtrando essas entradas, ó. Vou até dar um zoom aqui para vocês, ó, para ficar mais fácil de compreender. Primeiro aqui nos 10 minutos, tá legal? O que o gráfico nos mostra? Ele teve essa quebra de estrutura, tá? Ó. Ampliando aqui para vocês, nos 10 minutos. Ele teve essa quebra de estrutura. O que ele deixa aqui para nós, ó? Além dessa região, o que a gente poderia estar fazendo, ó? Achando vários pontos de confluência, tá? Ó. Se a gente puxar aqui uma correção de Fibo, dessa mínima do 37, a partir do momento que ele fechou esse candle 38 positivo, a gente pode traçar um movimento de correção apenas dessa pernada aqui, ó. Que seria esse movimento, ó. Então a gente teria um ponto de correção até na máxima do 78, mas que já não seria mais interessante caso o preço viesse até essa região, tá? Para mim seria interessante o quê? O preço parar entre a mínima do 35, que seria essa região, ou até o 32, ó. Dentro desse caixote aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Seria um FVG, para quem conhece aí o termo dos smart money, né? Seria um ponto aí, deixa eu mudar só a cor para não ficar confuso. Seria um ponto aí de Fair Value Gap. O que é? É como se a gente tivesse um gap aberto, tá? Do nosso movimento diário ali, ó. Por que eu gosto de marcar essa região nos 10 minutos? Porque os 10 minutos é um time frame muito maior, tá? E por esse ser um time frame maior, ele nos dá uma assertividade, clareza e direção muito melhor. Então, é cara, os 10 minutos para mim é vida. 10 ou 12 minutos é excelente, tá? Não são gráficos de volatilidade, não são gráficos ah, de muita movimentação, de muita captura de liquidez. É um gráfico muito claro, muito técnico e muito tendencioso. Segue uma tendência, né? Tá ok? Então vamos lá. Marquei minha região aqui, ó. Fez a quebra da estrutura, rejeitou. Onde seriam meus pontos de venda? Aqui atrás, ó. Ou aqui atrás. Eu tinha os dois corpos aqui, ó, desses dois pivôs. Um aqui e um aqui, tá? O que ele fez aqui, ó? Ele tocou nessa região, tá? Vou deixar esse meu ponto rosa marcado, interessante, tá? Aqui seria o meu ponto de interesse vendedor. Ou eu deixaria, como eu opero muitas vezes, eu entro no risco, eu já deixaria minha venda aqui apregoada, e nesse movimento ele já teria me dado quase 100 pontos, tá? Ou então, o problema maior da entrada do risco é o quê? Aonde eu vou colocar meu stop, Anderson? Muitos não gostam de tomar um stop grande, tá? Colocaria aqui. Porém, o preço poderia vir buscar essa região aqui, entende? E só dar uma violinada em você e voltar tudo para baixo. Então, é que eu stop muito arriscado. Então, observando também a necessidade dos meus mentorados, da galera que me segue ali, eu fui filtrando isso para poder mostrar para vocês, tá? Ó.
que agora é o quê? A gente vai pular aqui para os 2 minutos. Eu vou até maximizar minha tela aqui, ó, nos 2 minutos. Vou tirar todo o zoom, a gente vai achar aquela região lá em cima. Aqui, ó, bem 19 de setembro, ó. Foi essa a minha região, tá? Ó. Depois de ele fazer aquelas regiões, lembra que a gente começou aqui, ó, Fair Valley Gap, que a gente tinha marcado, tá? Como que eu faço para filtrar isso? O primeiro candle que bater naquela região, quando ele fechar, tá? No caso foi aqui, ó. Que a gente pode observar bem, ó. Candle 208, pode ver que ele bateu na região rosa e entrou dentro da região rosa também do Fair Valley Gap. E ele fechou como? Fechou um doji. Para nós, eu particularmente não sou a favor dessas questões de candle, padrões de candle, tá? Porque para mim, se ele faz um padrão, o candle ele se movimenta, cara. A gente pegar aí pelo menos um exemplo, os 2 minutos ele faz 283 candles por dia. Os 10 minutos faz 57 candles por dia. Enfim, e dentro desses 57, 283, você acha que ele não vai fazer algum movimento, algum candle padrão em alguma outra região? Claro que ele vai fazer. Então, isso aí é o quê? Só para induzir. Porém, quando ele faz um candle bonito, dentro de uma região dos 10 minutos, a gente filtrando, trazendo, diminuindo o tempo para os 2 minutos, o que a gente tem? Um prêmio aqui, ó. Então, o que eu faço nessa ocasião aqui, ó? Minha barra de estudos sumiu aqui. Olha aqui, apareceu de novo. Ó, eu vou fazer o quê? Uma entrada. Quando ele perder a mínima desse movimento, tá? Perder a mínima do que no 208, meu stop já vai estar definido pela máxima dele, tá? Tem que ser uma coisa muito regrada, tem que seguir esse tipo de como se dizer, vou dizer para vocês assim, fugiu a palavra, desculpa, tá? Mas a gente tem que seguir a risca, tá? Tem que ser radical. Não vai pegar o stop e vai puxar para cima porque você acha que ali o preço pode te dar uma jornada. Não. É uma regra, tá bom? Então, essa regra, eu usei o quê? Um payoff de 3 para 1, sempre, tá? Estou mostrando para vocês aqui, ó. Vou deixar a linha preta e a aparência do objetivo. Vou deixar mais um verde comum. Definir esse padrão. Ok. Então, para quem não conhece, aqui é a ferramenta risco ganho, tá? Onde mostra para nós aqui, ó, o ponto de quanto a gente está colocando em jogo aqui, ó, 104 pontos para ganhar 312, tá? A nossa entrada seria essa linha preta, perdendo essa mínima do 208 e vou lá. O que ele fez? Pagou 3 para 1 pelo gráfico dos 2 minutos, entrando num gatilho do movimento, tá? Porém, a gente fazendo análise pelos 10. Então, a gente faz o quê? Faz uma filtra total o movimento dos 10 minutos, tá? Ó, só para a gente não ficar carregar muito o vídeo aí para vocês também, a aula. O que a gente fez aqui antes, ó. Olha aqui, ó. Nos 10 minutos foi essa entrada, ó. Olha lá. E o movimento foi embora, né? Porém, o lance disso é o quê? Como eu falei para vocês no início. Eu quero aumentar a mão. Eu quero alavancar. Cara, alavanca de acordo com o seu stop. Pô, beleza. Meu stop antigamente estava sendo de 250, 300 pontos. E eu estava entrando com 5, 10 contratos. Pô, no stop de 100 pontos, eu vou entrar com 15 contratos, com 20 contratos, porque daí eu vou estar diminuindo o meu stop do que eu já operava antes, só que também eu vou estar ganhando 3 vezes mais, entende? Então é sobre isso, tá? Essa questão de risco-retorno, sobre risco-ganho, sobre o gerenciamento, essa questão é fundamental, porque é ela que vai te dar vida durante o processo de evolução, de constância, de consistência no day trade, tá? Então aqui foi apenas um bônus aí para vocês, essa questão dos 2 minutos aí, de fazer os gatilhos, claro. Não pegue, já vai de cabeça amanhã, segunda-feira, nossa, agora eu vou fazer muito dinheiro. Não, cara, valida isso, faz um backtest, entende direito tudo que eu estou passando para vocês aqui. Porque muitas vezes você vai quebrar a cabeça, vai quebrar a cara exatamente por isso. Você pega, faz um comparativo desnecessário e você vai querer fazer como eu faço hoje, mas que eu venho fazendo há 4 anos. Então, calma, relaxa, respira, faz um mês de backtest, faz um mês de simulado, tá? Que isso que vai te dar vida pro day trade. Então, vamos rolar mais aí, vambora, vambora.
Vou fazer aqui agora como eu monto na minha análise, tá? Espero ter sido bem objetivo e claro para vocês aí nessa questão desse macetezinho aí dos 2 minutos, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer os meus estudos, tá? Vou fazer as minhas regiões. Deixa eu tirar essa ferramenta aqui da frente. Para amanhã, vou preparar meu gráfico para amanhã, vou mapear ele todinho. Como que eu faço? Eu vou lá, abro o diário, tá? Eu vejo toda a movimentação dele. Tiro bem o zoom, tá, galera? Por quê? Porque para mim, o que me interessa são as regiões, tá? Então eu tenho esses pontos aqui, ó, no gráfico diário, tá? Lembrando sempre, quanto maior o tempo gráfico, mais validada é a região, tá? Ó. Então, o que que a gente teria aqui, ó, nesse ponto, para quem não conhece, o termo que eu usei antes ali, ó, que é o FVG, tá? Fair Value Gap. Para quem não conhece, pesquisa aí um pouco no YouTube. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo somente comentando sobre esses termos de smart money, mas não é o que eu opero, tá? Só estou usando o termo como uma nomenclatura de região e confluência do que eu utilizo para as minhas entradas. Então, um exemplo. Aqui teria um Fair Value Gap, ó, do candle, da máxima do candle 53, ó, até esse ponto aqui, ó, da mínima do candle 54, tá? Então aqui para mim seria uma região onde vai ter defesa compradora, tá? Vamos lá deixar ele azul, fugir dos padrões, ó, aqui. E aí o que que eu tenho mais nessa região, tá? Observem aqui que teve uma quebra de estrutura, aqui atrás, ó. Aqui eu tive uma quebra de estrutura, ó. E ela dá exatamente aonde, ó? Bem uns 50% da minha região desse Fair Value Gap, tá? Ó. Quase, né? Ó. Eu acho que aqui ele deu uma. Vou marcar certinho na máxima. Os detalhes fazem toda a diferença, tá, galera? Senão, às vezes, você pode ficar na pedra aí do movimento e depois me xingar. Então, aqui, ó. Observem aqui, ó, que a gente tem uma quebra de estrutura desses topos anteriores aqui, ó. Olha aqui, ó, onde vai dar. Então, para mim, aqui é uma região muito forte para o preço fazer o quê? É uma defesa compradora. Não digo que vai bater aqui, ele vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Nossa, vai explodir. Não. Mas aqui a gente pode ter um ponto de defesa compradora. Pode ser um ponto interessante, tá? Que eu falo para meus mentorados é o que eu não quero que ele pegue e suba 3.000 pontos, 6.000, 10.000 pontos. Não. Eu quero que ele pague o que eu quero receber. Então, por isso que essa técnica dos 2 minutos também pode ser muito válida para vocês nesses pontos interessantes, tá bom? Então, ao contrário daqui, ó, que a gente vai ter aqui para cima agora, ó, eu vou ter a máxima desse candle com a mínima do candle 82 e uma confluência com esse pivô aqui de trás, tá? Ó. Então, vamos lá, ó. Eu vou marcar aqui, 84, a mínima do 82. Isso aqui é um gráfico do time frame diário, tá? Por isso que a região fica muito curtinha, assim, mas não é uma região curta, tá? Para vocês terem ideia, é uma região aí, ó, de quase 400 pontos, tá? Aqui eu vou deixar. Eu gosto muito de marcar meus pivôs pelo corpo, tá? Ó. Então, tô marcando esse meu pivô pelo corpo. Deixar aí sempre um pouco mais grosso, por ser o tempo diário. Sempre coloco legenda, tal, nas minhas regiões. Por quê? Porque amanhã eu quero fazer o quê? Cara, amanhã eu só quero entrar na região correta, saber que região que eu estou entrando. Porque se eu começar a gastar a minha energia amanhã para ficar vendo, voltando o gráfico e tudo, vai chegar um ponto que meu cérebro não vai ter mais aquele entendimento sobre o gráfico naquele momento. Então, o meu inconsciente, meu automático vai vir tomar conta e com certeza vai ser um dia de stop. Então, quanto menos eu gastar minha energia, quanto menos eu me dedicar a querer fazer análise durante o pregão, para mim é essencial, é fundamental isso, tá? Então, nosso trabalho, como eu falo com meus mentorados, nosso trabalho é no gráfico parado. Nosso trabalho a gente faz com o gráfico parado. Quando o gráfico está andando, a gente só apenas executa, tá? E vai ser, o que a gente tiver de resultado vai ser sobre o nosso trabalho que a gente fez, nossa análise e estudos, tá? Isso que é muito importante. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um pivô diário, tá? Pronto. Escrevi lá, ó. Aparece ali. Aqui eu sei que é meu FVG, que é um FVG de compra. Aqui eu vou ter um pivô
diário, 144, 145, tá? Também, ó. Pronto, no diário minhas regiões definidas são essas, tá? Lembrando, a mesma coisa, ó. E que a gente teve de movimentação. Foi lindo esse movimento do comprador, a gente foi alertado no grupo dos mentorados ali, tudo. Ó, a gente teve um OCOI perfeito, né? Ó. Se vocês puxarem depois no Ibov, esse OCOI que ele fez de movimentação foi lindo, tá? O que que ele tem que fazer para nós, ó? É esse movimento para cima. Então, teria que subir 10 mil pontos. Então, ele subiu metade. A gente tem alvos aqui, ó. Em 142 mil, pode chegar esse índice, tá? Claro, ele não pode perder essa região novamente. Tá? Então, ele tem que parar aqui e voltar ao movimento de alta, ok? Mas vamos lá, isso deixamos para outro dia. Ok, fiz o meu diário, tá ali, marcado, perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu desço para os 60 minutos. Por quê? Porque outro gráfico, tempo gráfico maior, eu vou buscar agora no 60. Confluências que eu marquei no diário, tá legal? Então vamos lá. O que eu tenho de confluência aqui no 60? Ou se eu tenho mais alguma nova região, onde ele está parando aqui o movimento, ó. Para mim é um pivô, uma quebra de estrutura aqui atrás, ó. É onde ele está parando aqui, tá? Porém, a gente consegue observar que ele teve uma quebra forte. Realmente aqui, a gente tem um pivô sim, mas ele fez uma quebra forte, significativa, onde você vê e você olha e fala, nossa, ele foi uma quebra de estrutura, né? Aonde foi? Que a gente tinha um topo bonito. Foi nessa aqui de trás, ó. Dessa região aqui atrás, ó. Tá? Ó. Mais confluência que eu posso buscar. Então, essa região do diário tá válida para mim ainda, tá? Eu vou seguindo nela, não vou marcar essa de 60, vou deixar assim. O que mais que a gente pode fazer, ó? A gente pode ver o quê? Que o gráfico foi embora, subiu aqui, ó, 13 mil pontos, tá? E aí ele fez o quê? Aí agora o pessoal vê ele caindo assim e já entra em pânico, né? Ó, ele caiu 7 mil pontos, quase metade do que ele subiu. Ou seja, a gente está num ponto aí de correção de 50% de FIBO, sabendo que ele pode chegar até o 61 ou 78. Concordam? E onde vai dar esse 61 ou 78? Creio eu que aqui dentro dessa região do pivô diário, tá? Vamos lá tirar dúvida. Ó, 61 dentro do pivô diário e o 78 buscando mais liquidez. E olha que interessante aqui, ó, no 60, ó, que a gente achou no 78. Tá vendo um gap aberto aqui, galera? Gap aberto. Apresentaço aqui, ó. Olha aqui, ó. Mínima do candle 1 e máxima do candle 10, ó. Essa região em azul sempre vai ser movimentos interessantes e de interesse comprador, tá? Ó, então tá ali. Foi a região que eu achei. Aqui a gente tem confluência nos pontos de venda, ó. São quebra de estrutura, pivô de baixo. A gente vai ter um pivôzinho anterior aqui, mas a quebra mesmo aconteceu naquela região que eu tinha mostrado para vocês. Ó, a gente pode pegar aqui de trás, esquema 1, ó. Aqui teve uma quebra de estrutura, o preço veio para baixo. Consequentemente, ele tem que subir, tá? Para fazer essa correção e ser testado novamente. Essa região que era um suporte agora vai virar uma resistência. Então, aqui a gente vai ter um ponto de interesse vendedor para o preço continuar para baixo, tá? Caso o preço supere de novo essa região, a gente vai ter um movimento comprador e nossa bolsa vai subir mais ainda, tá? Então, aqui, os 10 minutos, ou 60 minutos, é esse movimento, essa análise. E agora a gente vai filtrar lá para os 10. E fica interessante, tá? Por quê? Vamos lá. Aqui eu gosto de fazer projeção, aqui eu gosto de trabalhar bastante, tá? Aqui é o nosso, aqui é meu, é minha chave, tá? O que que eu faço muitas vezes? Eu gosto muito de ter confluências com o terceiro alvo do movimento, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar da máxima dessa movimentação que ele fez na quinta-feira, né, dia 19, e eu vou trazer até a mínima aqui, ó, dessa quebra de estrutura aqui, ó. A gente tá marcado aqui, ó. Olha lá, a gente tem um terceiro alvo naquela região. E você sabe porque ele parou ali, né, onde ele parou na sexta-feira, ó.
Deixa eu trazer para cá, ó. Olha lá. Cravado o terceiro alvo, tá? Ó. Então, a gente tem uma região de pivôs, onde ele pode começar a fazer uma correção. Aqui, ó. Então, pegando essas duas quebras de estrutura, traçando da máxima do movimento, a gente tem essa região aqui, ó, de interesse comprador, tá? Eu opero dentro dela? Não, porque isso para mim é a região de projeção. Ele pode ir além e ir batendo próximos alvos dependendo da força do movimento. Só que para mim é uma confluência interessante caso eu tenha alguma região, vamos supor. Caso algum desses pontos aqui de projeção teria casado junto com esse pivô diário dentro dessa região compradora, aí, ok. Aí eu posso validar um ponto interessante ali para nós, tá? Fora isso, não. Mas é interessante porque eu gosto de ficar sempre estudando e entendendo porque o gráfico parou naquela região, tá? Então vamos lá. Ó, aqui que a gente tem. Nesse ponto, vamos pressupor assim, porque o nosso trabalho, como eu falo, day trade é o quê? Especulativo, tá? Especulativo até o ponto de você ter que, como eu falo para meus alunos, não é especulação tipo, ah, então é uma aposta. Não, não, não é uma aposta. Especulação é o quê? Eu tenho que especular quais movimentos que ele pode fazer amanhã. O que que ele pode fazer? Subir, ficar de lado ou cair. Tá, se ele for subir, abrir com gap de alta, um exemplo, tá? Vamos supor que ele vai abrir aqui, ó, acima dessa região aqui, ó. Ou seja, eu já tenho uma quebra de estrutura aqui, tá vendo? Se ele abrir acima dessa região, um gap aqui assim, ó, o que ele pode fazer? Um pullback nessa região e buscar novas regiões, tá? Uma quebra de estrutura. Então, eu fazendo isso, me clarei o quê? Pô, então eu vou ver aonde é o terceiro alvo dessa região aqui, ó. Que eu posso traçar, ó, em cima dessa quebra. Eu tenho essa região aqui, ó. Essa região de terceiro alvo, eu tenho para trás alguma região interessante para eu fazer uma venda? Teria aqui nessa quebra aqui, ó, tá? Aqui nessa quebra você poderia ser uma região. Porém, eu acho um pivôzinho muito safado, vamos dizer assim, tá? O que que eu posso fazer? Vou procurar outra região que fica mais interessante e que eu fique mais confortável com uma possível venda, ó. Essa quebra de estrutura aqui. Ó, aqui já fica mais interessante. Por quê? Reparem aqui que eu tenho um FVG aqui, ó, entre a mínima do 13 e a máxima do 15, certo? Vou deixar marcado aqui para vocês, ó. Mínima do 13 e a máxima do 15, tá? Opa, eu marquei a do 16, desculpa. Aqui. Então, aqui seria um ponto interessante. Tá, ó. Teve estoque aqui, quase é. Então, aqui seria o quê? Um ponto de um FVG, possivelmente, tá? Ponto de defesa ali, nossa. Lembrando sempre, se eu tenho aquela região, lembra sempre do começo ali da nossa aula ali de hoje, tá? Ó. Se eu tenho aquela região, ele fez um que no gatilho ali, nos 2 minutos. Cara, stopzinho de 50 pontos, buscando 3 para 1, 150 pontos. Posso alavancar bem minha operação ali. Alavancar bem no sentido de lucro, tá? Perder, você vai controlar a sua perda. Vai ser melhor ainda, tá bom? Pelo amor de Deus, faz da maneira certa, não seja cabeçudo. Ó, então tem um SFVG. Então, dentro das regiões, a gente tem muito ponto de confluência, ó. Porque se eu tenho o terceiro alvo, tá, de correção, eu tenho aquele FVG, se eu for puxar do movimento de pernada, daqui, ó, do dia, eu vou estar entre os 50% e o 61%, que é uma região muito interessante para uma continuidade de tendência para baixo, tá? Ou seja, falando outras línguas, se eu tiver um gap de alta quebrando essa região e esse gap não voltar, não testar essa região aqui, ó, ou ele só testar com pavio e voltar a subir, esse ponto fica muito interessante para quê? Para ele vir buscar essa região e voltar e corrigir de novo nela. Por quê? Porque ele vai fazer uma captação de liquidez e a gente precisa fechar esse gap aqui atrás, tá? Então fica um ponto muito interessante. Por quê? Porque eu gosto de vender sempre em correção, tá? Correção para mim é um ponto muito saudável do movimento e um ponto que a gente vai surfar uma maior tendência e mais assertiva ainda. E vai estar sempre a favor do mercado, não vai estar indo contra o mercado, tá? Então, para eu pensar no movimento comprador, seria o quê? Como eu traço sempre para vocês ali
Eu acho que muitos só ele devem ver no grupo que eu mando. Aqui eu vou deixar mínima, tá? Então, minha região de mínima do movimento. Como sempre, relembrando, eu sempre deixo legenda em todos os pontos, tá? Ó, então, vamos lá. Mínima. Deixa eu deixar ela preta também. Tá, ok. E aqui eu vou ter o quê, ó? Aqui para mim é uma região de armadilha. O que que é a região de armadilha, Anderson? Ó, eu vou marcar. A gente tem esse pivô de baixo, tá vendo? Ó, 31, 32, ó, que seria a região da quebra de estrutura do 47, tá ok? E eu vou marcar aqui, ó, na máxima do 53, 54. E essa minha região vai ser a região amarela, como eu mando lá na legenda para você sempre. Toda manhã no grupo do WhatsApp, se você ainda não faz parte, o link tá lá na bio, tá bom? Ó, acho que eu não preciso nem dessa linha no meio aqui. Essa linha central, eu não preciso dessa região. Só ela mesmo. Por que eu deixo essa região de armadilha, ó? Porque eu tenho um pivô de baixo aqui. Que ele pode fazer? Abrir sem gap ou abrir nessa região, testar essa estrutura, vir buscar a liquidez. A galera, tem muitos caras que gostam de comprar em violação. Cara, é onde o cara mais vai quebrar, mais vai perder dinheiro. Meu Deus do céu. Ó, ele faz esse movimento e faz o quê? Volta tudo. Por quê? Porque ele respeitou esse pivô aqui de trás para dar continuidade nessa força aqui, nessa tendência de força, de queda, tá? Então, eu preciso do quê? Preciso que o movimento anule esse pivô aqui, ó, tá? Feche acima dessa região, para aí sim eu ter esse ponto de terceiro alvo, de um ponto de correção maior do movimento. Lembrando que aqui a gente também tem uma região intermediária, ó, é bem nítida, tá? Ó, dá para ver bem. Ó, a gente teria até esse FVG aqui, ó, da mínima do 29 com a máxima do 31, ó. É uma região bem interessante também, tá? Ó, observando agora, fazendo análise com vocês, porque é uma região interessante. Porque ele vai buscar liquidez desses topos aqui, ó, desses topos atrás, vai estopar todo mundo que está vendido, com stop aqui nessas regiões. Aqui a gente vai ter um pivô e aqui tem um FVG. Então, o que ele pode fazer nesse ponto? Se você pensar em vender nessa região, caso acione algum gatilho, se você vai entrar no risco, onde vai estar seu alvo? Se ele não fechou o gap, vai ser no fechamento do gap, tá? Ou nos pivôs anteriores aqui de trás que a gente acabou quebrando a estrutura. Esse vai ser seus alvos, caso você resolva vender naquela região, tá? Ó, vou deixar até marcado, então, aquele ponto, que é interessante também. Ó, então, seria essa máxima e o corpo do 29, que casa com o pivô ali do 26, 27 e 28, tá? Mais uma regiãozinha de FVG, porém, uma região de maior confluência, porque a gente tem pivô junto, tá? Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó. Sempre na legenda, tá, galera? FVG mais pivô, os 10 minutos. Seria a primeira venda mais arriscada do dia, possivelmente nessa região aí, tá bom? Então, aqui eu tenho um terceiro alvo. Aqui também a gente pode fazer o quê, ó? Como a gente tem essa região, casa quase ali junto com o nosso FVG, a gente pode deixar o quê? Olha lá. Mais terceiro alvo. Só que eu vou marcar o preço aqui, tá? Ó. O preço do terceiro alvo, 132,890. 889, vou arredondar. 890. Ali. A região, sabendo que é aqui atrás, tá? Por quê? Porque eu vou tirar isso aqui. Eu gosto de trabalhar com gráfico, quanto mais limpo, melhor, tá? Eu tenho outros layouts aqui embaixo, vocês podem ver, mas o gráfico que eu mais utilizo é esse aqui. E puxo um pouquinho nas médias para ver o direcionamento e as confluências. Olha que perfeito. Depois, ó, vamos lá. Finalizamos o nosso mapeamento. Eu trago para as médias para ver se tem alguma confluência com alguma média. A média vai mostrar o que para mim? Que o preço está justo naquela região, tá? Se o preço está justo, que ele pode fazer uma correção até ela e ele pode precificar dali. Então, na primeira região, a gente tem a média de 50, ó, nos dando mais uma confluência, tá? Na segunda região, a gente tem a média de 80,
Essa média aqui eu acho magnífica, tá? De segurar o preço, entre ali os 10, 15 minutos, é uma média muito justa, tá? Se vocês quiserem colocar aí, fazer o teste da média de 50 e de 80, eu acho muito bacana. E eu tenho a 21 também aqui, que eu utilizo bastante quando o preço se descola do movimento, tá? Mas eu utilizo bastante no sentido, tipo, sempre quando a gente faz análise para ver se tem alguma confluência. Não é que eu opere esse layout, tá bom? Então, feito o mapeamento, tudo pronto para amanhã. Eu já sei o que eu vou fazer nas regiões. Aonde eu vou comprar? Dependendo da movimentação, se o preço for quebrando essa estrutura aqui que a gente tinha marcado, tá? Dependendo de como ele vai se comportar aqui, o que que ele pode fazer aqui, e a gente vai observando se ele vai deixar algum FVG, algum pivô para trás, para a gente poder fazer uma compra para buscar essa região aqui. Porém, pelas médias, pela tendência, é muito arriscado, tá bom? Deixa eu até voltar aqui para falar com vocês. Opa, peraí que eu apertei um botão errado aqui. Aqui, vamos lá. Voltando aqui para falar com vocês. Então, é muito arriscado, tá? Sempre a gente ir contra a tendência é muito arriscado. Não vai contra a tendência buscando, cara, 300, 500 pontos. É muito arriscado, tá bom? Espera sempre uma quebra de estrutura, espera o preço te mostrar. Quebrou a estrutura, que a gente pode fazer, como eu falei para vocês. A gente vai traçar uma projeção, aí sim, ó, a gente tem uma projeção bonita, dá para buscar um terceiro alvo aqui em cima. O preço vai fazer uma correção, tá claro isso, ele tá claro. Claro, nunca tá, mas a gente está estudando para isso, tá vendo essas movimentações acontecer. Então, o meu conselho para vocês é sempre esse, tá? Vai a favor do mercado, faça as marcações, valide essas regiões, entenda o que cada região quer dizer com isso, entenda o que o preço quer dizer com isso, o volume. Cara, vai a fundo nisso, tá? Porque é uma coisa que parece fácil, mas é muito complexo, tá? Como falei para vocês antes, tenho quase 5 anos de experiência no mercado já. Não é muito, tô aprendendo a cada dia mais, estudando a cada dia mais, então isso que vai fazendo a gente evoluir sempre. E por isso que o processo é tão apaixonante assim, porque quanto mais a gente estuda, mais certo dá, mais coisas novas para o nosso método pode surgir. Porém, como eu falo para meus mentorados e friso muito para eles, cuidado, cuidado, não começa a poluir nosso método, não começa a poluir nosso operacional. Segue o que a gente faz. Quer fazer um teste com alguma outra coisa? Como a gente está fazendo agora com o FVG, as coisas assim, cara, valida muito ele, faz um mês de teste, entendeu? Deu certo, show, então incrementa. Não deu certo, cara, então não é confluência, tira fora. Não estraga o seu método por uma coisa, entendeu? Que dá certo talvez com outra pessoa, com outra técnica, tá? Então, é isso aí, galera, que eu queria apresentar para vocês. Eu agradeço pela oportunidade de você estar me assistindo, de você estar me vendo. Espero ter contribuído com você aí, com as suas expectativas. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, pode entrar no grupo do WhatsApp, tem um canal do YouTube. Lembra, se inscreva, segue. Tamo junto. Um beijo no coração de todos. Bora que bora pra cima.